Muitíssimo boa tarde a todo mundo. Eu vou bater um papo incrível hoje com a Flávia Pereira. Ela tem um Instagram incrível. Ela fornece um conteúdo preciosíssimo. O Instagram dela é Pais que Ajudam Pais. Ela já deve estar aqui. Eu quero dar os boas-vindas a Mara, o Edilson, o Roger, Maria. Galera, me atrasei um pouco aqui, 4 minutos, porque o José resolveu. E aí eu tive que trocar a fralda e ele tinha pegado meu celular e tinha levado, escondido meu celular e eu corri e eu consegui chegar para fazer a live. Né, Zezé? Júlio. Aê, garotinha. Fê Mesquita, Ana Félix, Renato, sejam muito bem-vindos. Lilian Azevedo, Luciano Cristiano. Boa tarde, convite no live. Tenho sim intérprete de Libras, pode? Claro! Claro que pode, me chama no inbox. Oh, não acredito! Ô, Ryusei, você tá aqui, cara. Quer dar um oi pra galera aqui no Brasil? Manda aí o convite para participar aqui da live. Ó, vamos ver quem já tá aqui. Não está, não chegou. Não chegou. Bom, Carol tá amamentando, já está vindo. Eu vou beber uma água. Pensa num dia corrido, gente. Pensa num dia corrido, mas assim que é gostoso. Não acredito! Mãe Labarismo tá aqui! Meu, é um post melhor que o outro! Eu vou tatuar Mãe Labarismo no meu antebraço. Como eu sou seu fã. Amada, temos novidades, não é verdade? Cadê ela? Não chegou. Se eu consigo. Aqui. Chegou! Vamos, pelo amor de Deus, vamos marcar para essa semana, Mãe Labarismo. Por favor. Ah, garota! E aí, Olá, como é que você tá? eu tô bem, e vocês por aí? Gente, todas as lives que eu fiz eu nunca atrasei. Para fazer com você, eu atrasei 4 minutos. Ah, tá tudo certo. Pô, Você estamos em sabe como pandemia e que é, com né? filho em casa, sei bem como é. Ai, você é uma querida, cara. Eu tenho acompanhado o teu Instagram, tuas postagens. Tem uma outra amiga nossa aqui, ó. Ela tá aqui dizendo que te acompanha, a Flávia, linda, mãe Labarismo. Ah, É, Maia! a Maia. O Ryusei é um cantor brasileiro que nasceu no Japão. Pensa no moleque que faz sucesso no Japão. Ele tá aqui. Beleza, vamos combinar outro dia, Ryusei, a gente se fala. Bom, eu queria muito falar contigo sobre inteligência emocional, né? É um dos temas que você mais conversa com teus seguidores e você tem feito um trabalho maravilhoso no teu Insta. E o que que é? O que que é inteligência emocional? Olha, Júlio, uma ótima pergunta, porque a gente já começa a olhar assim, né? Inteligência emocional hoje é considerada uma habilidade do século. E a gente pode resumir inteligência emocional como a capacidade da gente perceber as nossas emoções e a dos outros também, e administrá-la de uma forma respeitosa e poder realmente usá-las a nosso favor. Porque na educação tradicional, Júlio, a maioria das pessoas que estão aqui, a, a gente foi muito silenciado nas emoções. A educação tradicional valoriza muito o racional, o conteúdo. Quando eu lembro uma vez, antes Mas da... você acha que a gente nasce mais? Você acha que a gente nasce com a inteligência emocional e ela vai se perdendo por conta da educação? Tu tem um bebezinho, né, que acabou de chegar em casa, que eu vi, Aham. né? Então, assim, ó, eu vi que você tem o Dudu, que é bebezinho. O Dudu, assim como todos nós, Júlio, a gente chega no mundo com uma experiência intrauterina. E ali dentro da Carol, o Dudu estava com frio, com fome, não, estava totalmente confortável, tendo o ambiente necessário. Aí ele chega no mundo e, como todos nós, a capacidade de autoestima e de expressar suas necessidades estava posta. Se o Dudu tem fome, ele faz o quê? Chora.
Se o Dudu tá incomodado com alguma coisa, ele chora. Se ele tá com medo, ele chora. Se ele tá com sede, ele chora. E ele confia, como um ser humano que, igual todos nós, chegamos no mundo confiando que nesse amor de quem nos cuida, que vai nos suprir nossas necessidades. Então, eu acredito que quando nós somos pais e mães, a gente tem essa capacidade incrível por ter sido educado como a gente foi, termos sido educados com essa educação tradicional, de usar os nossos filhos para nos reconectar com essa nossa matriz humana, com essa verdade amorosa, que tu tá tendo um referencial gigante dentro da tua casa. Porque o que o Dudu precisa, ele fala. Da forma como que ele consegue falar hoje, né? E você acha que qual que é como que repercute ao longo da vida esses primeiros meses de um bebê? Vamos supor que a gente fez muita coisa errada. Ou que eu e a Carol, por não ter uma preparação emocional, a gente não estávamos prontos para ter o bebê e dar a ele o melhor que a gente poderia. Vamos supor que isso aconteceu nos primeiros meses de vida do Dudu. Essas consequências, por mais que esse caminho seja consertado, elas reverberam? Para sempre. A gente pode ver na gente, Júlio. Às vezes a gente está com alguma dificuldade. Assim, claro, a infância, como diz ali a Luft, é o chão que a gente pisa para o resto da vida. A gente pode hoje buscar uma reeducação, pode através dos nossos filhos nos reconectar, pode. E assim, com certeza, se a gente começar, pega, por exemplo, o Dudu, e ele tá lá com uma necessidade de medo, de acolhimento ou de segurança, chorando, e no senso comum, que existe muito por aí, por causa do nosso histórico opressor, de que o Dudu vai te controlar. Se toda vez que ele chorar, vocês pegarem no colo. Se toda vez que o Dudu chorar, você dá o amor e o afeto que ele precisa. Se toda vez que... O que o Dudu vai começar a fazer se ele ficar 3 noites chorando e vocês não atenderem? Ele não vai simplesmente achar que vocês... Nada disso. Ele vai acreditar que a voz dele não tem valor. Quantos adultos hoje, Júlio, que você conhece ou que estão aqui com a gente, que preferem não dizer o que pensam ou têm dificuldade de dizer não, ou não conseguem falar as suas necessidades, ou não conseguem se colocar realmente numa relação de uma forma respeitosa, ou não conseguem expressar o que sentem, seja a sua alegria, seja o amor, porque a gente foi ensinado ao quê? A engolir, a engolir, a engolir, a engolir. E aí o que acontece quando, por exemplo, Júlio, você deve conhecer pessoas assim, com muita raiva. Engole, não vou falar o meu problema entre eu e você, não vou falar. Até que numa pequena coisa eu vou lá e explodo em cima de você. Não é assim que é o nosso padrão? Sim. E se desde pequenininho você começa a silenciar as necessidades do Dudu, ou do José, ou eu da Catarina, ou dos nossos filhos, eles vão perdendo essa capacidade inata de expressar o seu mundo interno. E você sabe que logo no início dos meus estudos como ator, eu estudei no Teatro Escola Célia Helena, que é da Lígia Cortez, que era filha do Raul Cortez. Não sei se você lembra desse ator. Ele foi muito meu amigo, muito querido, assim como a Lígia e tal. E eu tinha uma cena que eu tinha que mandar os meus pais para um asilo. E essa cena exigia muita emoção, eu tinha que chorar. E aí eu vi o ator, o Raul Cortez entrando na escola e eu, sou seu fã. Na época tava rolando, acho que ou rolou o Rei do Gado, alguma coisa assim. Aí ele falou assim, eu vou te ajudar a você chorar em cena. Eu falei, sério? Sério. Ele falou, mas não é mágica. Eu falei, não, eu sei, é técnica. Eu falei, tá bom. Aí terminou minha aula, eu fui mais tarde lá pro escritório da filha dele, aonde ele me atendeu. E ele falou assim, Júlio, você já perdeu alguém? Aí eu falei assim, já, quem? Aí eu engoli seco assim, eu falei assim, meu irmão. Ele falou, quantos anos você tinha? Eu falei, 13. E o seu irmão, 16. Como que você lida com isso? Aí eu peguei e falei assim para ele, olha, eu parei de pensar sobre isso, tudo que tinha em casa a gente eliminou para não ficar trazendo essas lembranças e
que faz com que a gente se entristeça mesmo e que dê muita saudade. Então eu não tenho porta-retratos, eu não tenho. E fui contando para ele. Ele falou assim: então, como ator, essa forma com que você está lidando com a perda do seu irmão é péssima. Ele falou, porque você não está deixando. Ele falou assim: imagina que todas as suas veias são canais de emoção no teu corpo. O fato de você não trabalhar aquilo que aconteceu e não vivenciar aquilo que aconteceu sempre que te vem à mente, faz com que você vá obstruindo esses canais. É como se suas veias do teu corpo inteiro tivessem obstruídas. Ele falou assim, então você precisa começar a fazer exercícios para lembrar, imaginar, e quando isso te trouxer algum tipo de dor, você trabalhar isso dentro de você da melhor maneira possível. E eu tô achando muito louco, porque é mais... E eu já tinha ouvido você falar isso numa live. Peraí que baixou meu volume aqui. E eu já tinha ouvido você falar isso numa live, e eu achei muito interessante. Então, acho que todos nós, não só os atores, como qualquer outra pessoa, a gente tem que saber lidar bem com as nossas emoções, né? Uhum. Porque assim, ó, o que você está falando agora da perda do seu irmão vem muito de algo que as crianças nos trazem agora que nós somos pais e mães. Por quê? Porque tudo, olhando para a inteligência emocional, olhando para a morte, olhando para a educação, olhando para acolhimento, olhando para amor, nesse papel de pais e para a inteligência emocional como um todo, a gente precisa se perguntar exatamente isso que você trouxe agora. O que eu sei sobre a morte? O que eu sei sobre inteligência emocional? Por que eu penso o que eu penso sobre educação? Por que eu sinto o que eu sinto dessa forma? E veja bem, Julie, em nenhum momento eu tô aqui questionando os teus pais por eles terem feito essa escolha. Claro, claro. Nem os pais de quem está nos ouvindo, independente da educação que receberam. Eu tô falando de uma cultura como um todo que não elabora o luto, que não questiona a educação, que tem que ser obediente, que tem que ser assim, entende? Ué, mas por exemplo, e se em algum momento você questionasse com 13 anos e dizer, mas olha, eu tenho um monte de lembrança boa do meu irmão, eu queria olhar para ele de uma outra forma, eu quero ter foto dele aqui. E já aconteceu e eu já presenciei muita gente que não podia. Não pode falar nisso, você é novo, entende? Então, elaborar isso, porque quando a gente olha para a parte neurológica ou da nossa natureza, o nosso cérebro emocional, a gente nasce com o nosso cérebro emocional desenvolvido, Júlio. Então, ele tá aqui, a criança tá no ambiente vivendo tudo aquilo. Você, quando por mais que tinha 13 anos, quando sofreu a dor da perda do teu irmão, você sentiu o ambiente todo. Você já entendia tudo o que estava acontecendo. Então, precisava e é necessário que, independente das coisas na inteligência emocional, elaborar, e veja bem, inteligência emocional, elaborar tristeza, elaborar raiva, elaborar dor, né? Elaborar alegria e saber que tem espaço. Qual é o nosso referencial de amor? Tudo isso engloba, porque como o nosso cérebro emocional, a gente já nasce com ele desenvolvido, a criança já está sentindo tudo aquilo. Mas qual que é a diferença agora para a gente desenvolver o cérebro do José e do Dudu muito bem emocionalmente para se constituírem com inteligência emocional? É nós, adultos, nomear essas pecinhas. Como se ele já está sentindo o que for que aconteceu. Vamos dizer que você teve um problemão no trabalho e chegou com raiva, porque isso pode acontecer. Claro. Está frustrado com alguma coisa. Pode ter certeza que o Eduardo e o José estão sentindo essa energia. E como você vai lidar com a tua tristeza, com a tua raiva, com a tua alegria, com qualquer uma das tuas emoções básicas, é o que mais vai ensinar para eles. Porque sabe quando a gente está num dia difícil e aí o teu filho está demandando e você... É aquele momento que a gente trata eles do jeito que a gente fere a dignidade e o respeito deles, não é? Que a gente perde a paciência. E aí é o momento, Júlio, da gente dizer, filho, papai agiu contigo de uma forma que não é respeitosa. Eu não estou bem, eu estou sentindo muita raiva aqui dentro de mim. Eu vou lá lidar com a minha raiva, eu já volto aqui. Você está dando uma aula para o seu filho. Opa, então a raiva que eu sinto é permitida. A tristeza de lembrar do meu irmão e chorar é permitida. O seu filho vai ver e diz, olha, eu lembro do meu irmão, sabe, doeu o coração do papai, quando a gente se sente triste, dói, e depois que a gente chora, alivia. E aí é também
a gente começa a olhar para a vida com outros... Porque assim, ó, a educação tradicional, Júlio, ela foca muito no conteúdo, na razão, no que vai ser quando crescer. Então, eu tenho que dar mais conteúdo o mais rápido possível. E a parte emocional, ela acaba sendo desvalorizada. E é ela que sustenta, né? E é ela que sustenta tudo. Porque Que engraçado. Quando eu comecei a estudar isso, eu só vou chamar aqui para conversa a Carol, que está aqui do lado. Claro. Oi, Aê, Carol! Carolzinha! Tudo bem? E olha só, nós falando de inteligência emocional, eu comecei a estudar inteligência emocional no paraquedismo. Eu sou paraquedista, então eu pensava assim, poxa, não é possível que eu estou perdendo para minha mente o tempo todo, sabe? E comecei a estudar isso, como atleta também e tudo mais. Quando chegou um filho, a gente começa a entender e eu comecei a estudar verdadeiramente. E a gente entende assim, que o meu cérebro emocional, ele tem 40 milhões de sinapses por minuto. Então, ele é muito rápido. Quando o meu cérebro racional tem pouquíssimas. Sabe quando a gente fica assim, vou pensar no que eu fazer, vou pensar no que eu fazer, e uma criança, ela é totalmente emocional, ela já foi lá e fez, impulsiva e tudo mais. A gente precisa, no decorrer do crescer da nossa vida, equilibrar tudo isso. Tipo, Descartes sempre falava, né? Penso, logo existo. Que quando eu comecei a ler um livro fantástico sobre isso, que é do Damásio, que ele fala que, muito pelo contrário do erro, o nome do livro é O Erro de Descartes. Então ele fala, eu sinto, logo existo. Porque a nossa natureza, antes de tomar uma decisão muito racional, você já sente alguma coisa. Não é, Carol? Você já tomou uma decisão difícil? Certeza. Você já teve uma sensação aqui muito grande. E as crianças trazem o racional? Não, porque lembra, acho que a Maia falou sobre isso na live de vocês, que o cérebro racional, o neocórtex desenvolve lá por 25 anos. Então, como é que a gente quer que uma criança racionalize algo? Ela não tem cérebro para isso. E se a gente... Deixa eu só te fazer uma pergunta que tá não sei se está fora ou não, mas uma coisa que ocorreu aqui enquanto você está falando. O José, ele tá com 1 ano e meio e ele tem muito uma mania de morder. Como eu sinto mais do que eu penso, como que eu interpreto isso? Eu interpreto como uma tentativa de expor o sentimento dele. Ele faz isso quando ele está feliz, quando ele está... Quando ele está... E também quando ele está ou com uma raiva, tipo assim, com um princípio de... Essa raiva entre aspas, né? Ou um ciúminho e tal. Como que tá a inteligência emocional? Esse é o caminho normal do bebê e a gente vai conduzindo e explicando e ele vai entendendo. Mas é normal? Essa é uma curiosidade total nossa, assim, porque a gente, meu Deus, ele tá mordendo, o que vai ser do José? Um canibal solto por aí. Então, a gente precisa entender que qualquer processo que ele está agora numa fase oral muito grande é uma expressão, existe uma causa. Se você prestar atenção bem, a gente e ele agora está na fase de morder, logo vai vir a fase de bater mais. Ele bate já? Outro dia eu estava subindo a escada com ele pensa no menino feliz, ele pá, 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 e dando na minha cara. Aí eu falei assim, meu Deus do céu. E eu não ligo, porque minhas brincadeiras sempre foram brutas, inclusive com o meu pai. Tipo, de brincar mesmo, de guerrinha, de lutinha, de tal. E aí, só que aí ele tirou a chupeta e veio para dar na minha cara. Eu falei, José, não faça isso! Tá ligado? Porque ele não entende ainda, né? Não, mas o que você, como adulto, que já tem o cérebro desenvolvido, e nós pais já temos. Quem tem mais? Acho que sim. A gente precisa... Sim. A gente precisa entender assim que todo comportamento da criança impulsivo tem uma causa, tem uma origem. E nosso papel da educação tradicional pode vir assim, não pode morder, não pode bater, não pode isso. Ou o que já vem na nossa mente, eles que têm irmãozinho, você tem que amar seu irmão. Sim. Né? Não pode ter ciúmes. Pode. Tudo isso é válido. Quando a gente olha o comportamento da criança como morder, como bater, como algo que é válido, sem moralizador, a gente conduz como um pedido de ajuda.
Então, é natural deles. Ele vai morder e vai bater. Aí a gente fala, é muito importante nesse caso, por mais que você não ligue, Júlio, que você ensine ele a conduzir. Então, por exemplo, nessa fase que ele tá, ter livrinho de passar a mão, tipo, ó, não pode bater no humano, bater não pode. Aqui em casa ninguém bate ninguém. E a gente mantém o ninguém bate ninguém. Nem o adulto bate na criança, nem a criança bate no adulto. A gente faz carinho, com a mãozinha faz carinho. E o morder é filho, posso ver que você tá com muita raiva. E morder não. E a mordida, Júlio, a gente precisa se antecipar. Você vai observar, ele ficou frustrado, ele tirou a chupeta, você já vai ter que se antecipar, porque daqui a pouco a vítima vai ser o José que não tem como se defender. E aí é tua responsabilidade da Carol salvaguardar a integridade física do José, que é o menorzinho, entendeu? E essa fase vai passar, mas a gente precisa limitar. Para quê? Para que a gente não permita que ele fique mordendo, entende? Só que por que ele morde? Porque ele não consegue dizer assim, papai, eu fiquei muito frustrado que você chegou e foi lá dar beijo na mamãe e no mano antes de mim. Ele não tem capacidade para falar isso, você entende? Mas ele sente. E a mordida, ela pode se manifestar também com outras emoções, né? Sabe quando a gente olha um bebê... Porque eu vejo às vezes que ele tá feliz, ele faz assim... Ele quer arrancar um pedaço. A gente também. E, Júlio, aqui em casa, eu tive que falar com meu marido sobre isso. Pra gente parar de brincar. Porque, olha as coxas desses bebês, senão vão dar umas mordidinhas mesmo, né? E eu falei, amor, vamos segurar um pouquinho essa questão de morder, porque a criança não tem o controle inibitório, Júlio. Entende, Carol? Então, ela vai lá e vai morder. Que nem um filhotinho. Tipo, quando chegou... Eu ganhei uma cachorra. A gente briga com o filhotinho, bate no filhotinho porque ele tá mordendo. Não, a gente fala, é só um filhotinho. Ele morde mesmo um filhotinho de cachorro, Sim. não é? Não é? É assim. E a criança também. Olha que horror, né? A gente tá comparando cachorro com criança. Não, mas a realmente... é um filhote que não tem controle. Hoje eu tenho uma cachorra de 30 quilos que fica mordendo e puxando porque ela é um Golden Retriever. Retriever é carregador, né? Sim. Então ela carrega tudo para tudo quanto é lado. E ela carrega a minha filha sem machucar. Ela tem o controle já da até como pode morder. A criança não tem controle inibitório. Ela não tem como controlar esse impulso. E aí é nosso papel que queremos desenvolver inteligência emocional, Júlio, dar nome para o que a criança está sentindo, entende? Olha. Filho, posso ver que você está muito feliz. Então dá beijo no mano, beijo, tá? O papai te acha muito gostoso, eu vou te dar beijo e cheiro, mas morder o papai vai se segurar, porque não pode. Daí você já fala para ele. Morder machuca, amor. Ó, faz o dói. Você joga vôlei? Eu jogava na seleção brasileira de handebol. Ah, que legal. Você é toda atleta, pelo que eu tô vendo. Não, porque me veio uma imagem agora, me veio uma imagem muito louca. É assim, a bola é o que tá acontecendo ali, por exemplo, na sala. O José, ele recebe essa bola e ele não sabe o que fazer. A gente tem que levantar a bola para ele para que ele possa cortar. É exatamente isso, né? A gente tem que fazer a escadinha para ele poder terminar a jogada dele, né? Que ele nem sabe qual é que ele vai fazer. Isso mesmo. E, Júlio, sabe o que é legal? Eu tenho aqui, acho que aqui tem, ó. Não sei se dá para ver que aqui tem umas carinhas. Tem, Então, aqui no meu perfil, quem quiser baixar, é gratuito. É só baixar e imprimir. Então, esse aqui tá pequenininho, porque tá aqui que de vez em quando eu trabalho com ele. Mas na idade do José, eu ainda tenho na parede aqui em casa, bem grande, impresso, as 5 emoções básicas. E às vezes, o levantar a bola, você não sabe realmente o que o José tá sentindo. Você chama ele e fala, filho, me mostra aqui. O que é que você tá sentindo? Você tá com raiva ou você tá triste? Ou você tá... E aí você mostra para mim. E você começa, assim, a ajudar ele a te mostrar o que tá rolando no mundinho interno dele. Porque a gente pode se equivocar também, né? No julgamento do que é, né? Ou vocês mesmos podem desenhar, ou começar a brincar com ele. Sabe, você tá andando, e daí aí fala assim, o que você acha que a mamãe tá sentindo lá? Olha a cara que a mamãe tá. Acho que a mamãe tá feliz. E esse desenho? Ai, eu acho que o desenho tá triste. Legal isso, Como é meu! que faz quando tá triste, José? Mostra pro papai e o José faz carinha. E você vai mostrando para ele que todas as emoções têm lugares. E é muito importante, Júlio, a gente lembrar que não tem emoção boa e emoção ruim.
Todas as emoções, eu faço uma analogia que é meio... As emoções são fisiológicas. É que nem cocô, Júlio. Você não impede o teu filho de fazer cocô, ele vai fazer. Entende? Tá ali. Que nem um segundo antes de começar a live, viu, José? Aí Ai, eu fui olhar, meu Deus, e quanto tempo eu vou levar? E eu sou todo atrapalhado. e essa questão é assim, por que eu digo isso? Porque a gente cresceu ouvindo, eu, por exemplo, que sempre fui uma menina que já me colocava muito forte, não pode ter raiva. Minha avó dizia que eu nunca ia casar. Menina raivosa, brava que nem eu, opiniosa, não casa, entendeu? Opiniosa. Você é muito opiniosa. E eu Então, te contei o negócio do meu irmão e do que o Raul Cortez me falou lá, de como trabalhar com a morte, por conta disso. A gente vive numa sociedade onde é padronizado. Meninas o que podem, o que não podem, meninos o que pode e o que não pode. Chorar, eu cresci ouvindo. Eu não lembro necessariamente o meu pai dizer isso para mim, mas eu lembro que o meu, o meu dia a dia sempre foi rodeado do tipo, até na escola, né, entre os amigos. Você chorou? Ah, então você é não sei o quê. Já te coloca num lugar horrível, né, porque você chorou. Então é exatamente isso, né? a Não nossa tem emoção que traga vergonha, não tem emoção que... A nossa cultura é machista e patriarcal e isso está em nós, Júlia. Então, menino não chora e uma menina que nem eu, raivosa e brava, querendo jogar futebol e se metendo no meio de um monte de menino, não pode. Menina tem que ser delicada. Menina tem que ser amorosa. Então, isso vai moldando certas coisas e não permitindo que vocês, homens, tenham um contato com uma sensibilidade que é uma potência. Sim. Não é fraqueza, só que, claro, lembra que eu te falei ali, porque vocês buscaram se informar em relação a parto, a nascer e tudo mais. Quando a gente olha para a lógica patriarcal, o patriarcado, que é uma história da humanidade, precisa de guerreiros frios de berço, porque um guerreiro amoroso, empático, sensível, generoso, vai servir a que guerra? Sim. Olha a potência da inteligência emocional no mundo. Agora, perguntar uma coisa para você. Tem muitos casais, já me mandaram já alguns inbox e até amigos meus que falam assim, cara, eu queria dar um passo, eu queria tentar construir minha família, mas eu tenho medo, eu tenho receio, eu não sei se a minha mulher é a mulher da minha vida, às vezes acontece algumas coisas e tal. E aí eu fiquei tentando fazer uma retrospectiva minha com a Carol e ela é super rápida, porque a gente se conheceu faz pouco tempo, mas já produzimos muito desde que nos conhecemos. A gente se conhece há quanto tempo, amor? 2 anos e meio? 2 anos e meio. Que começou o namoro, que começou tudo. E a Carol lembrou uma coisa muito louca, cara. No dia que a gente se conheceu, o que aconteceu, o que rolou, que eu acho que eu queria que você falasse um pouco para a galera a respeito disso. Aconteceu, poderia ter rolado uma DR, mas não uma DR, quando as pessoas estão se conhecendo. Seria uma... eu não sei, quando o casal está discutindo alguma coisa, é que eu misturei duas coisas agora. Né? É porque assim, eu e a Carol, nós não temos DR. A gente senta, conversa, sente o que pode ajudar um ao outro e a gente vai espontaneamente, quase, vai lá e já antecipa e já faz e resolve. E contribui, soma. E quando a gente se conheceu, houve um alinhamento de objetivo absurdo, que é o que eu acho que deve rolar nas DRs também. Né? Não é DR, é um alinhamento de objetivo. Pô, o que a gente quer? Pô, como é que a gente vai chegar nisso junto? Poxa, como é que a gente vai resolver isso? E quando a gente se conheceu, ficou muito claro o que a gente queria, quem era ela e para onde ela queria caminhar. Ela falou assim, você vai rir de mim, mas o meu grande sonho é ter uma família, formar minha família. Eu falei, o quê? O meu sonho também é esse, sempre foi. Que lindo. Na primeira noite que a gente se conheceu. E eu vejo casais que estão há 5, 6, 7 anos e que não conseguem ter essa conversa de verdade. Como ter como trazer isso pro casal, para a vida dessas pessoas que estão com esse Júlio, eu acredito que desafio assim, ó, de escolher o isso que caminho. você trouxe é uma chaga da nossa educação tradicional. Por quê?
vamos supor que como foi aqui em casa, por exemplo, eu tô há 15 anos com meu marido, então a gente se conheceu e eu falei para ele, ó, eu sou do mundo, a gente vai pro mundo, nós vamos viajar e vamos saltar de paraquedas pelo mundo, que foi o nosso acordo, né? Eu tô estudando e tudo mais, vamos. Só que assim, deu um interesse, só que chegou um momento que eu fiz a Carol, falei, olha, agora eu quero ter uma família. E aí a gente teve um conflito aqui em casa. Só que qual que é a questão? Quando nós éramos crianças e a gente tem um conflito de necessidades, o que acontecia com a gente, Júlio? Quando a gente tinha um conflito, a gente era punido, ou a gente era castigado, ou era ruim. Vocês tiveram uma união dessa forma, porque igual eu e meu marido no começo, foi um acordo, casou. Agora eu vou dizer, isso aconteceu porque para vocês dois estava muito claro que vocês queriam mesmo. Uhum. Agora, quando não está, aí eu esperei mais tempo, quando meu marido também, porque eu não posso impor nada para ele, muito menos. Aí a gente foi o quê? Com um conflito, a gente cresceu. A gente começa a conversar sobre a necessidade de cada um. E entender por que eu queria um filho mesmo naquela época. O que em mim queria um filho? Aí a gente precisa entender e olhar com inteligência emocional, porque para mim, Júlio, inteligência emocional não é uma coisa que com mais teoria, mais livros, mais, sei lá, conhecimento só do fora, que eu estou dizendo externo, que a gente vai adquirir. Para mim, inteligência emocional passa por eu conhecer o território da minha infância, o que eu sinto, e como essas emoções agem no meu corpo. Aí eu vou te dizer, ó, eu e você estamos trabalhando juntos, vou dizer, olha só, eu não concordo com isso aqui, vamos sentar e vamos conversar, a minha necessidade é essa, qual é a de vocês? Vamos chegar num denominador comum para que a gente possa crescer juntos? Sim. Então, assim, num casal que cada um tem as suas escolhas e que não estão crescendo juntos, e vou dizer, no lugar que não é meu lugar de fala, mas que você trouxe, do lugar do homem, que fica inseguro e dizer assim, ó, tenho medo, não sei se quero, é porque se vulnerabilizar nesse lugar, de colocar nesse lugar de sair, Júlio, você entende? Ué, não você construir uma família para estar fazendo o papel que você está fazendo, que o meu marido está fazendo, de realmente estar dentro dessa estrutura familiar e participar, e estar fazendo parte, não é um processo fácil para muitos homens. E ter orgulho e ainda expor e inspirar os outros, né? Muito, Júlio. Que eu acho isso mais louco do mundo, porque eu me pego, às vezes, vivendo algumas coisas e o nosso objetivo é realmente mostrar o máximo possível que a gente puder da nossa jornada, de tudo que a gente está vivendo, para realmente inspirar. E eu tenho visto que muitos pais fazem, ou muitos pais gostariam de fazer, estão quase fazendo, mas tem vergonha de falar, tá ligado? De falar, cara, deixei tal coisa porque eu quis voltar para casa e fazer só uma coisa. Tipo, o cara tem vergonha de falar. Mas, Júlio, deixa eu te pedir uma coisa. E falando sobre inteligência emocional mesmo, como era o teu referencial de pai? Cara, meu pai foi... Tá vendo? Meu pai foi um absurdo. Você tá vendo que você consegue expor com essa segurança, você consegue expor desse porque eu lugar, tive uma referência, né? Você consegue entender que a maioria, a imensa maioria, não tem essa referência? A imensa maioria não tem. Eu não tenho. O meu marido nunca ouviu Eu Te Amo do pai, nunca participou. Você nunca ouviu? participou. Você ouviu do não, seu? Eu não tenho pai. Ah, entende? não tem. Então, quer dizer, eu tenho um pai que me deu a vida, mas nunca participou da minha vida. Então, ele foi embora quando eu tinha 4 anos e eu nunca mais vi. Então, assim, é uma coisa que... a minha história é uma história da imensa maioria. Júlio, nós somos 5,5 milhões de crianças no Brasil sem pai no RG. Sem pai. Então, assim, fora a imensidão de pai dentro de uma casa que fica... Que é ausente. Que é ausente. Então, esse papel que você faz de incentivar os homens a estar participando da educação dos filhos e a estar realmente... fazendo o teu papel para que a Carol possa estar fazendo o papel dela de nutrir com o sangue dela, que transforma em leite e faz aquele meninão lindo daquele tamanho. E aí? Sim. Entende? A gente precisa olhar para a sociedade como um todo. E aí entra a inteligência emocional ao ponto desses homens poderem reconhecer essa dor. Porque se eu não reconheço a minha dor, Júlio, muito provavelmente eu não consigo fazer diferente. Porque eu não consigo acolher essa minha dor, entende?
Agora, é uma coisa... Como que você vê isso? Porque, por exemplo, a gente tem arduamente lutado para... É uma coisa que flui, mas é uma coisa consciente, refletida nossa, com cada passo que a gente dá com relação aos nossos filhos. Só que, de repente, a gente caminha, ou pela rua, ou num parque, e a gente vê algumas atitudes de outras crianças e outros pais que estão totalmente opostas ao nosso tipo de criação. Por exemplo, o José, um pouquinho antes da pandemia, e agora, nesse finalzinho, nesses últimos dias ou semanas, o José muito mais apanhou ou recebeu algum tipo de ofensa de uma criança da idade dele ou um pouquinho maior do que o contrário. Então, assim, você vê que... e eu não estou colocando o José num lugar acima das outras crianças. Eu só estou falando realmente desse contraste e do que, para mim, como pai, na minha visão, seria um mundo ideal, né? Então, Então, assim, a Carol é toda calma, toda tranquila. Aí, outro dia, o moleque foi e deu um cuspe na cara do José. A Carol, pelo amor de Deus! E não sei o quê. E a mãe do menino, já falei que não é pra você fazer essas coisas. Vem aqui. E, tipo, e ficou brincando, tá ligado? E aí a gente falou, meu Deus, né, cara? E o José todo afetuoso. Então, como que a gente lida também? Como que a gente vai fortalecendo nossa inteligência emocional para saber lidar com essas diferenças fora de casa, com outras crianças, na socialização? Então, Júlio, sabe que eu estava lendo sobre isso na pós essa semana e a gente fala assim que existe, sei lá, eu te ouvindo, eu senti, além de por trás de falar sobre o outro, esse medo de, por exemplo, a minha filha e o seu filho educado de uma forma mais afetuosa e amorosa, preparar para o mundo lá fora. Estou certa? Sim. Isso, mais ou menos. Eu senti um pouquinho isso. Veja bem, e se eu te inverter a pergunta? Esse mundo lá fora foi criado e está, numa grande maioria, com essas pessoas que apanharam e que foram dominadas. Não foi? São essas pessoas que são cidadão do bem, que estão lá fora. Por que a gente tem que preparar do mesmo jeito se está pura agressão? Entendeu? Se tá tudo desse jeito. Eu acredito que o nosso papel, que estamos educando nesse caminho do meio, entre a permissividade, né? Que essa mãe foi permissiva. Pronto, minha filha se cuspir em alguém, e eu estou dizendo que a gente pode acontecer, o próximo pode ser o Dudu cuspir numa criança, aí é a questão como a gente vai se posicionar, entende? Ó, o que o amiguinho fez não é certo. Ele não pode. Ou nem punir naquele aí, momento, mas ter uma empatia com o outro pai, com a outra mãe, do tipo, lamento, desculpa, aconteceu, sabe como é? E aí ia ficar tudo normal. Mas o fato de não entenderem, por exemplo, a agressão feita é que é estranho, né? Mas você está falando de que lugar? Você está falando do lugar da mãe ou do José? Do Da José, mãe. da mãe? Aí a gente, assim, ó, Júlio, vou dizer, a gente não controla o outro. O máximo que você pode fazer é falar para a criança, ó, cuspir não pode. Bater não pode. Esse aqui não. Esse é para brincar aqui. Por exemplo, porque a Catarina, a minha filha, foi uma que quando estava aprendendo a escovar os dentes, amou a habilidade nova que aprendeu a cuspir. E ela cuspiu algumas vezes. Eu falei, filha, onde pode cuspir? No banheiro. No banho pode cuspir? Pode. Então a necessidade de cuspir da minha filha existia. Então eu supria onde podia fazer. Agora, quando é o filho dos outros, você precisa falar e estabelecer um limite para que o seu filho veja que você está fazendo isso também. E para que ele aprenda com você a fazer com as crianças também. Ei, em mim não. Em mim não, parou. Cuspir e bater em mim não. Você já teve que lidar com algum pai e mãe, com alguma criança que teve algum... E como que você fez? Você conversou com outro pai? Eu moro num condomínio fechado, né? E fora de pandemia, aqui é uma gangue. É uma gangue. Onde ela mora? Porto Belo. Olha! Eu moro num paraíso aqui. Que legal. Agora então, voltou. Aqui, então, acaba acontecendo que, assim, já teve várias crianças que agiram de forma diferente, na escolinha também. E depende muito do fator, vamos dizer que com o José, que ele não tem condições de se defender,
a gente estabelece um limite e é muito importante que a criança veja a gente estabelecendo esse limite de forma firme e gentil, Júlio. E dizendo, ó, não pode. Não pode. E aí, como a gente está falando em educação emocional, se você quer... Então, olhando para a necessidade da criança, se você quer cuspir, pode cuspir para lá. Um no outro, não. Quer bater? Pode bater aqui na madeira, pode bater aqui fingindo que é um prego, vem bater aqui. Mas no amiguinho, não. É importante a gente entender que a necessidade da criança existe e ela pode ser conduzida por nós de forma educada. E importante, já que nós estamos falando de inteligência emocional, Júlio, a gente não começar com chantagens emocionais. Se você bater de novo, nós vamos embora porque a mamãe fica triste com isso. É isso que você quer ensinar para o José? Não, de jeito você quer nenhum. José que não faz isso, não porque ele deixe de bater, porque te deixa triste, entende? Sim. Então, assim, a gente precisa se posicionar. E a gente não precisa humilhar, nem fazer o outro se sentir mal. Olhar para a mãe e falar, poxa, mãe, é difícil essa fase, né? A gente precisa conduzir. Estamos aqui. Sim. Só que, assim, eu não permito, e é bem importante que a gente diga isso, nunca permita nenhum tipo de violência ou agressividade ou coisas que vão ferir a dignidade do filho de vocês na frente de vocês. Vocês precisam se posicionar. Porque isso você está modelando para ele, entende, Júlio? Como ele pode fazer mais para frente, ele vai falar, amiguinho, pode cuspir lá, em mim não. Isso. Você não quer que seu filho seja passivo também. E ele vai respeitar o próprio limite vendo como vocês estabelecem o limite, Júlio, por isso não deixa ele te bater. Fala, no papai faz carinho, amo o carinho do José. Bater no papai, não. Dói, machuca. Mas não falar o papai, fica triste, não faz drama com ele, sabe? Mas falar, não. Eu sou ator, eu exagero às vezes. Ó, eu tenho 3 perguntas, mas que fizeram aqui e eu queria muito te fazer. Antes eu só queria, por curiosidade, eu acho que muitas pessoas têm essa mesma curiosidade. A justificativa para muitos comportamentos ou limitações para lidar por exemplo, você disse que você não conheceu seu pai, conviveu com você até os 4 anos. Seu marido ouviu pouquíssimas, raras vezes ou nenhuma vez eu te amo do pai. Qual foi o start? Qual foi o botão que vocês apertaram? O que vocês acham que mais ajudou vocês a não dar a sequência, dizer não vai ser assim com a gente? Qual que foi esse insight, esse botão que vocês apertaram? Júlio, o meu marido, ele tem 2 filhos, né? Eu sou vó já. O Diogo mora na França. Sou vovó do coração, né? Meu Deus, vó com 20 anos de idade. Não, eu tenho 35, 36 já. O Diogo Quem é sua dermatologista? Me diga agora. O Diogo mora na França e a Camille mora na Dinamarca, né? Então ele tem 2 filhos. E eu era uma pessoa que eu assistia, por exemplo, aquele programa de TV terrível, que não vamos falar o nome, que condiciona as crianças, que humilha as crianças ao vivo, que tem uma educadora que fica fazendo aí. E ele é terrível. Eu assistia a tal da Super Nanny, então, falando. Aí eu assistia aquilo. Quando a gente alinhou as nossas expectativas, Júlio, do que eu queria ter uma família e o meu marido, nós éramos paraquedistas, a gente vivia viajando pelo mundo saltando de paraquedas. Então a gente ia mudar totalmente a vida e sabia disso. A gente começou a estudar. E eu acho que o momento que foi uma divisão incrível, Júlio, que para nós foi o parir juntos dentro de uma banheira. Para nós foi assim, a gente atravessou um portal e a gente voltou. Uau, que demais você falar isso! Caramba! Vamos um dia só falar do parto? O parto é surreal, né? Eu virei a louca do parto por um tempo, assim, porque para mim... a gente viciou em parto. A gente quer outro daqui 10 meses. A gente vira um leão, né? Eu falo pro meu marido que eu queria parir mais uns 10, assim, porque eu me vi assim... Sensacional! Cara, que legal Júlio, isso! A gente começou a estudar. E pra você ter ideia do potência que virou, aí eu comecei a estudar antroposofia. Aqui onde a gente mora, uma cidade pequena, a gente abriu um jardim Waldorf aqui, sem fins lucrativos, na comunidade.
Então, no Olha, meio do mato, cheio de bicho, num sítio, para que as Meu crianças tivessem a Deus. primeira infância, porque daí a gente mergulhou nisso. Agora, doeu, gerou muitas crises, que eu digo assim, do meu marido dizer, meu Deus, o que eu já fiz com os meus filhos, entende? Para ele foi difícil, porque ele sim, já olhou eu a tinha educação que criado. ele fez, os erros que ele fez, entende? Que eu também fiz com os meus enteados, entende? A gente teve uma conversa muito legal com eles, dizer assim, ó, nós erramos, sabe? Nós não sabíamos, a gente deu o que sabia naquela época, e daqui para E errar é frente, humano, né? claro, claro. Só que quem está ouvindo a gente falar aqui sobre educação respeitosa, o Júlio está fazendo live com outras educadoras, saibam que se vocês erraram até aqui, daqui para frente dá para Com construir um certeza. vínculo. Vínculo é a cola do mundo. A gente pode restabelecer relações usando honestidade emocional, falando, ó, eu dei o que eu sabia para você. E agora eu vou fazer de tudo pela nossa relação. É isso que é legal. Porque educar, Júlia, é sobre se relacionar. E vou te dizer que depois que esse universo de parto, de humanização, de olhar para nós de um jeito mais humano e empático, para a história que a gente teve, para a nossa criança interior ferida aqui dentro, Júlia, aí a gente consegue ter empatia por nós mesmos e a gente consegue olhar para o mundo de uma forma diferente, entende? Cara, sensacional. Meu, eu quero uma live só sobre parto com você. Parto é Misericórdia. maravilhoso. Caraca, só pra gente. Carol, como é que Outro você dia a se gente falou assim: sentiu? vamos gravar o relato de parto? Ah, uns 5 minutos. 5, 6 minutos a gente fala. Meu, quando a gente viu, tava 10. Teve que deletar o relato que a gente gravou no celular, porque não tem como enviar, não tem como fazer download de tão longo que ficou. Então eu queria. Tocou o celular, tá tocando tudo ao mesmo tempo. Peraí. Ó, tem 3 perguntinhas aqui. O que fazer para aumentar minha capacidade de compreender as emoções do meu cônjuge frente aos desafios do dia a dia? Uau, ótima pergunta. Olha só. Primeira coisa, quando a gente fala de cônjuge, a gente precisa entender que a gente não muda ninguém. A gente precisa ser muito honesto emocionalmente e falar assim, ó, que nem eu falo pro meu marido. Olha só, é isso que a gente está fazendo agora não está sendo legal para mim. Eu expresso a minha necessidade. E ter empatia por ele é saber que ele tem direito de sentir o que ele está sentindo. E aí você sabe reconhecer os teus limites. Para isso a gente precisa de autoconhecimento, né, Júlio? Saber quais são os meus limites, até onde pode ir. E entre a relação de qualquer cônjuge de vocês dois, vai chegar um momento que a Carol vai dizer, ó, Júlio, até aqui não tá legal para mim. Eu tô precisando disso, disso, disso. E você vai dizer, Carol, mas eu tô aqui nesse momento, ok, vamos achar o denominador comum. E ter honestidade emocional. Para isso, a gente precisa se conhecer. Sem dúvida. Porque aí, se eu não consigo ter empatia pelo que eu sinto e pelos meus limites, como eu vou ter pelo meu marido? Sim. Como eu vou... É a mesma coisa, Júlio. Como eu vou educar o meu filho sobre a raiva dele se eu não consigo lidar nem com a minha? Exato. Exato. Entende? E com o cônjuge é a mesma. Inteligência emocional é tão legal que a gente busca conhecer a gente primeiro. E a partir desse lugar, Júlio, eu não projeto mais no outro. E eu consigo olhar que, putz, tipo, esses dias o meu marido chegou em casa e tava bravo e não sei o quê, e batendo. E a Catarina olhou para mim e falou assim: o papai precisa respirar e se acalmar para lidar melhor com o funcionário dele, né? E eu falei: é verdade, filha, mas olha só. Ele bateu a porta e tá bravo por algum motivo. E dela mamãe, vou lá pedir para ele se ele quer minha ajuda. E ela foi lá falar com ele. Ai, Ele estava Sensacional! ele estava Aí enlouquecido. você olha para ela e você fala: Deus, obrigado. Que Não, ela fala para ele presente. Deve ser uma emoção tão não, grande, né? Você... papai, você quer que eu vá contigo lá na minha casinha? Lá é bem bom para se acalmar. Ela falou. Ah, meu não. Deus. Cara do céu. Meu, que demais. Ó, aproveitar porque a gente já está caminhando para o fim. Como canalizar as minhas emoções no caminho certo, buscando evitar conflitos bobos que surgem no curso natural da vida. É o Júlio, famoso, não vamos perder tempo com besteira, né? mas ó, é bem legal assim, Júlio, antes de perder tempo com besteira, a gente precisa entender. E assim, ó, tô com uma raiva aqui, muito grande, Júlio. Olha só, Júlio, um momento melhor nós dois não conversar. Eu vou lá correr,
ou eu vou varrer, eu faço aqui, eu pego o rascado, vou varrer o gramado, eu vou ir lá no banheiro, bater o pé no chão, eu vou fazer alguma coisa para dar vazão para a emoção, porque você merece o meu respeito. Eu não posso projetar em você a minha raiva, porque minha raiva é minha. O que eu sinto é meu. Uau! Então, assim, Júlio, primeiro, para Pô, conseguir receba fazer... nosso abraço, caramba, velho. Para conseguir fazer isso, Júlio, primeiro eu preciso identificar. Quando eu tô com medo, como eu fico? Por exemplo, a minha filha é apaixonada por cavalo. Eu tenho uma aversão a cavalo. Júlio, me seca a boca, acelera o coração, a minha mão começa a suar. E a minha filha vai lá e abraça. E eu já fico mentalmente vendo o cavalo dar um coice e jogar a menina longe. E o cavalo nem sabe. Então, eu preciso me controlar, porque não é justo com a minha Menina, filha você pulava de projeto... paraquedas. É, O mas que eu que é tenho um medo do cavalo para você? Um Deixa metro eu te e falar o meio que do que é chão. sabe o que que é um cavalo para mim? Porque eu cresci e eu lembro exatamente do dia que um amigo da minha mãe foi mordido por um cavalo. Esse gatilho é meu, não é do meu marido. O meu marido não fica assim. Quando eu não me conheço a minha história, eu não sei como os meus medos agem em mim. Eu não tenho medo de me jogar de um avião. Eu não tenho medo disso. Mas, por exemplo, se você viveu algo traumatizante em relação a isso, talvez você não consiga. Aí cada um é único, eu preciso saber como o meu medo, a minha raiva, a minha tristeza agem no meu corpo. Aí sim eu vou saber canalizar. Eu tenho um time, eu falo, Arlon, eu com meu marido é Erlon, o nome dele. Eu falei, eu fico com ele, eu consigo até um tempo. Começou o tempo que eu consigo, começo a projetar o meu medo na Catarina, eu não acho justo com ela. Então assume aqui você, porque eu preciso ir lá me controlar, me autorregular, por saber que ela tá feliz, ela tá andando a Perfeito, cavalo bem. Eu não perfeito, tenho que perfeito. projetar meu medo é meu, não é da minha filha. E eu digo isso assim, ó, Júlio, às vezes tem um pai e a mãe aqui ouvindo que morre de medo de piscina, porque antigamente, Carol, se tu for aí, tu vai morrer afogada. E os pais estavam com medo daquilo. E a gente precisa ensinar a diferença entre medo e respeito. Então, eu tenho açude, tenho o mar aqui na frente e 2 piscinas na minha casa. Eu precisei ensinar para minha filha sobre respeito contra a água, com a água. É diferente do medo, Júlio. Eu não quero que minha filha tenha medo do cavalo, mas eu entendo que eu tenho medo. E para isso eu ensino para ela o que ela precisa respeitar. E o cavalo é um bicho que pode fazer um monte de coisa com ela, mas que ela precisa saber como se aproximar, que tem que ter um adulto perto. Então a gente precisa saber assim que qualquer sentimento eu tenho que identificá-lo primeiro em mim, para depois dar vazão. Então, em relação ao cavalo, eu sei que eu tenho um tempinho. Passou disso, eu já não consigo mais. Então, eu preciso pedir ajuda para alguém para me regular, entendeu, Júlio? Que demais E isso ser que você tá honesta falando. comigo, entendeu? Eu preciso ser honesta. Eu não dou conta de ver a minha filha o tempo inteiro assim, tão à vontade com o cavalo, porque é uma coisa que é minha e eu tenho que lidar com isso. É meu. Olha Júlio, que legal que falaram aqui, como cada pessoa tem o teu... Gente, desculpa não estar lendo os comentários de vocês, mas depois eu vou ler, eu vou assistir essa live que a gente está participando aqui, vou acompanhar tudo que vocês escreveram. Mas eu não pude deixar de ler essa aqui, ó, para todo mundo, até porque eu tô indo levar o José para tomar vacina assim que terminar com você. Ela escreveu assim: eu sou assim com as vacinas, eu tenho pânico. Sabendo disso, quem leva nossos filhos é o meu marido, pai das crianças. Olha que legal isso, né, cara? uhum. E assim, Júlio, é importante que a gente entender Muito que massa. a gente vai lidar e a criança está sentindo isso, Júlio. A mamãe também tem medo e ser honesto para a criança. O impacto disso aqui. E outra, nunca mentir, né, Júlio? O papai vai doer? Vai, filho, vai doer. E o papai está aqui com você. Não mente para a criança. Não mente para a criança. Porque essa relação de confiança que você está falando com ele. Imagina se o José olhar para você e, meu Deus, o meu pai, que é meu mundo, junto com a minha mãe, disse para mim que não ia doer, mas está doendo. Tá doendo. Meu, mas eu me sinto mal, porque o José não fala ainda, né? Eu me Sim. sinto muito mal porque vem a abelhinha para distrair, né? Para ele não sentir tanta picada. E a gente, ai, faz o quê? Não sei, coloca o Baby Shark, coloca não sei o quê, porque a gente quer amenizar aquela dor. E, na verdade, eu me sinto mal com qualquer tipo de recurso para tentar, sabe, fazer com que ele não sinta tanto aquele impacto. Só que, na verdade, acho que o legal é isso que você está falando, né? Tentar explicar, mesmo que a gente ache que ele não vai compreender, mas explicar o que vai acontecer, a importância daquilo, né? Ser mais verdadeiro, né? Do que tentar usar qualquer subterfúgio ali E fala, para...
Isso, e fala a verdade do teu mundo interno, porque, Júlio, por mais que você não fale, ele tá sentindo você com medo e inseguro, sabia? Eles entendem Claro. tudo, cara. Tem tudo, tudo. Então é importante que a gente fala isso e ter esse conhecimento dos nossos traumas. E, por exemplo, se alguém que está nos ouvindo não dá conta de levar a criança, né, vacinar, como eu não dou conta de ficar o tempo inteiro com a minha filha com cavalo, pede ajuda. Até você aprender a lidar com isso, entende, Júlio? Isso é inteligência emocional nesse ponto. É saber que eu não dou conta disso nesse momento. Quero enfrentar meu medo de cavalo? Eu quero. Mas eu vou fazer isso no tempo certo para que a Catarina, para não projetar nela o meu medo. Porque o que acontece? Uma vez eu falei para minha filha, pode pular aí de cima. Nós estávamos numa área de paraquedismo, pode pular aí de cima. Ela, não, meu tênis. Eu falei, filha, tu sempre pulou, pode pular. Não tô no meu tênis. Eu falei, filha, você tá com medo? Ela falou, não, eu não tô com medo. Eu falei, filha, tá com medo, tudo bem ter medo. A mãe também tem medo. Ela olhou pra mim, você não? Você e o papai pulam de avião? Pulam de paraquedas? Aí eu pensei, uau, o medo nunca tinha sido autorizado na minha casa pra ela. Você entende, Júlio? Sim. E aí eu nomeei pra ela, eu também tenho medo de vacina, eu tenho medo de ficar doente, eu tenho medo realmente de quebrar alguma coisa. Se humanizou a mãe. Fui focando. Imagina para a cabecinha dela, desde que ela tem 3 anos, correndo até a mãe vindo do céu, pegando meu paraquedas, entende, Júlio? Sim. Então, para ela, a mãe era grande demais, se jogava de um avião, ela via os vídeos. Então, o medo não era permitido aqui em casa. Não é que não era permitido, não era nomeado, nunca teve espaço. E quando ela teve a oportunidade de nomear o medo, ela negou. Mas que linha tênue, né? Saber proteger, saber livrar, talvez, de alguma coisa ruim e não projetar o medo. Que linha difícil essa, hein? Mas, Júlio, aí a gente começa... Claro que o teu que não fala ainda, tudo bem, mas você pode pegar ele, por exemplo, que nem eu aqui, ó. Eu tô no meu quarto, uma sacada bem alta, e a minha filha subia na casinha do gato, e aí eu peguei ela uma vez, coloquei ela bem pra frente e falei, filha, o que você acha que pode acontecer aqui? A Catarina pode cair, pode fazer dodói, não pode subir aqui. Então, a mamãe vai tirar daqui para proteger você. A gente ensina com o sentido da coisa, não colocando medo. Você vai cair, não sobe daí. Você vai cair. Isso só coloca medo na criança. A gente ensina a criança a ter respeito sobre algo que é perigoso, Júlio. O que você acha que pode ter acontecido? Porque eu lembro de uma história quando eu era pequeno, que o melhor amigo do meu pai, ele tinha pólvora em casa. Eu não sei por que ele tinha pólvora, mas ele tinha pólvora em casa. E por alguma razão ele tinha que ter armazenada. Ele chegou para o filho, chamou o Tiago, falou assim, Tiago, papai quer mostrar uma coisa para você, porque se algum dia você for fuçar e achar isso aqui é uma coisa perigosa, que o papai guarda com carinho, pipipi, 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 explicou o que era. O que aconteceu? 3 dias depois estavam eles fazendo transplante no menino de córnea, de pele, de rosto, porque o menino achou curioso, Instigou a curiosidade dele, né? Instigou. Então, qual que é esse caminho aí do meio para que não ocorra isso? Ok, tudo pode acontecer, né? Sabemos. Tudo pode acontecer. Mas ele fez o certo de mostrar para o filho ou ele tinha que ter escondido e não ter mostrado? Então, depende muito da idade, Júlio, depende muito do contexto, depende muito do que é, por exemplo. Porque, assim, o certo e errado é muito relativo. Porque uma criança que tem pólvora, ou que tem uma arma de fogo, ou que tem algo muito perigoso, precisa de supervisão, Júlio. Precisa. Por exemplo, esses dias eu estava lá atrás de casa, que a gente planta, que é atrás de casa um monte de coisa, plantando. Entrei em casa, a Catarina tinha ligado o fogão. Botou uma panela, Tava água. aceso? Aceso. Agora ela tem vai fazer 6 anos, já tem acesso, ela consegue ligar o nosso fogão, é só apertar o botão e ele liga todo sozinho. Então eu peguei ela e precisei ensinar. Ensinar. Isso quer dizer que a Catarina nunca mais vai ligar o fogão sozinha? Não. Isso precisa de supervisão. Aí eu falei, a gente vai precisar fazer alguma coisa. Tiramos temporariamente da tomada ali para que ela não consiga ligar sozinha, entendeu? Só apertando no botão, Júlio.
Por Mas quê? também não Porque eu pode não girar estou... o botão, né? Pra ficar escapando gás, de repente, né? Isso, mas daí a nossa casa é bem aberta, pode. Ah, tá. E isso qualquer criança pode. Sim. Acidentes domésticos, a gente precisa estar muito atentos que criança precisa de supervisão, Júlio. A gente precisa estar atento a isso, como afogamento, como, por exemplo, ontem foi a primeira vez que a Catarina, aqui na frente de casa é deserto, então eu passo das 4 até as 8 da noite, só eu e ela. Então a gente foi ali na frente, Que primeira vez legal. que ela foi de bicicleta para praia. Eu nunca tinha deixado em pandemia, sabe? Eu não tinha deixado. Fomos. Aí ela caiu de bicicleta. Ralou, Aí eu ralou, falei, ah, não, ralou. ralou um pouquinho o joelho, aí eu fui lá, dói, né, filho? Porque, ó, caiu, Júlio, dói, machucou, né? Dói, porque a gente tem costume de falar o quê? Não foi nada, não foi nada. Como É. não foi nada? O Eu já me Júlio peguei faz fazendo isso. muito isso. O José Não é cai. nada, não é nada. Ele distrai, eu falo, filho, tá doendo, mas vai É... passar, mamãe dá Porque, ó, beijo. lembra que eu te falei, Carol, da Machismo, é pedrinha? machismo. É, também é, mas é uma Do tipo, cultura da vamos, questão. filho, tá tudo bem, bora, bora, bora. Calma, cara. Porque assim, Macho. ó, quando a gente começou com isso, Júlio, eu falava pro meu marido dizia assim, mas Flávia, se eu falar já doeu, vai doer mais. Não vai, não tem como É fazer essa a minha doer mais, impressão. Claro entende? que não. É, mas Carol, para e pensa assim, ó, a cachorra mordia a minha filha, né? Aí eu dizia, Aham. ai, dói, né, filha? Como a mãe pode te ajudar? Ela adora botar gelo, então vamos botar. Tem Gelo. criança que não gosta. Então, eu Aham. posso te ajudar botando gelo. Acolho o choro. Por que que às vezes a gente fala, não chora, não chora, não foi nada, não fala? Porque a gente não dá conta de bancar o choro dos nossos filhos, porque nós fomos muito silenciados. E Ou quanto mais... porque a gente não tem maturidade também de lidar com o choro. Porque O eu, assim, nosso! eu vou falar, eu sou mais imaturo que o próprio José, às vezes, eu acho. Porque, cara, para ele talvez chorar, ok, pai, eu tô chorando. Tipo, às vezes eu penso que ele tá pensando isso de mim. Tá ligado? Porque, velho, eu não gosto de ver ele chorando, porque me dói, tá ligado? E eu não Te quero ver ele dói. chorar. Mas peraí, Júlio, te dói, tudo bem, te dói. Mas assim, quando a gente olha o porquê do choro e a gente entende que tentar interromper esse choro é pior para a criança porque é uma expressão do mundo interno dela. Tipo, cair no chão, doer, Exatamente. porque assim, a criança precisa de pecinho, como se fosse um Lego, sabe? Tá aqui o mundo interno dela sentindo uma dor. E eu venho com uma pecinha de Lego e coloco o nome para essa dor, para que essa criança cresça sabendo nomear o que passa no mundo interno dela. Eu tô me sentindo. Porque assim, ó, do mesmo jeito que o José caiu e tá triste e tá com dor, a minha filha pode estar sentindo vergonha porque caiu na sua frente. Exato. Você entende? E aí, quando eu falo não foi nada, não foi nada, eu falei, foi, filha, tá aqui. Como é que a mãe pode te ajudar? Pode chorar. Falando de vacina, a última vez que eu fui vacinar a Catarina, a titia falou assim: não pode chorar, não precisa chorar. Ela olhou pra titia: pode sim, eu tô sentindo dor, eu vou chorar. Olha. Pode chorar sim. Venha Sim. chorar, pode. E eu falei: titia, pode chorar, tá doendo a perninha dela. Aquela vacina de 4 anos que a criança fica quase mancando, porque Nossa. dói muito. Então, assim, como é que a gente vai dizer não dói? Júlio, se Sim. Cara, você. que, meu, sabe o que é legal que eu tô vendo, cara? Meu Deus do céu, velho. Isso é muito apaixonante. Porque, assim, você não só tá ensinando a tua filha o que é o certo, como você tá ensinando você tá ensinando ela a argumentar É. de uma maneira pacífica e construtiva com os adultos. Coisa que, tipo, lá atrás, eu não podia. Tipo, não tinha justificativa. Cala a boca, você é mais novo, você não fala. A Nem na criança não tem escola, nem na querer. rua, nem em lugar nenhum, né? Do tipo, Porque temos uma hierarquia de poder, a criança é menos. Só que a criança é um ser humano digna de respeito, digna de uau. direito. Porque assim, ó, tem um exercício no meu curso que chama Pais Ajudam Pais na Prática, Júlio, que eu faço. Quando você não souber como agir com o José, troca o José pela Carol. Se a Carol estivesse chorando, você olhar para ela e falar: chega, Carol. Você ia? Nunca. Não. Eu acho que eu ia na despensa pegar um chocolate e levar para ela. Mas aí oferecer um abraço, né? Um colo, um carinho. Porque assim, ó, às vezes a gente não sabe, você tá vendo que o que você trouxe é a nossa dificuldade de lidar com Não, o é choro piada, é como um piada, é todo. piada. Não, Não, mas o choro como um todo, né? Porque você mesmo, quanto você se permite realmente ficar triste, se entristecer e pedir ajuda e aceitar um colo da Carol num momento difícil. Sim.
Por que não? Por que não? Entende? Por que não? Cara, a gente cresce com todo mundo em volta da gente dizendo, né? Não pode. Com relação às manifestações, né? Que Mas loucura! nós adultos ainda fazemos isso, Júlio, porque eu lembro Então, que exatamente, a gente é fruto disso, né? teve uma vez Que aqui que a minha doideira. bigona, minha vizinha, e eu tava numa crise de casamento, acho que vocês não viveram ainda, mas eu já vivi muitas em 15 anos. Ah. E eu falei pra ela assim, cara, tô triste, tô chorando e eu acho que vou me separar. E eu tava chorando. E ela olhou pra mim e falou assim, não faz isso, a tua casa é tão linda. Eu falei, pronto, passou, acho que não vou mais me separar. Cara, mas é Sabe? aquilo que você falou, né? Eu vejo isso com o José. Às vezes ele quer esse copo. Se você consegue mostrar para ele que tem alguma outra coisa mais interessante ou construtiva do que aquilo que ele tá. Eu quero esse copo agora. Que é igual você com com o seu sentimento, né? Pô, tô triste, acho que eu quero separar. Cara, se alguém consegue mostrar, ei, olha para esse lado, que lindo, na hora, corta. E ainda Na hora corta, cara. você pode, e é importante validar o querer da criança. Você quer muito esse copo, né? E o papai não pode te dar porque esse quebra. Você quer ter esse. Nossa, olha o do Batman, José. E tem esse aqui do Homem-Aranha. Qual que tu prefere? Tu já deu dois o poder para ele escolher entre os outros dois. E você? E foi isso que a mulher fez com você, né? Quando você falou, tô triste, acho que eu vou acabar o meu casamento. Ela entendeu, falou, sério? Mas olha a sua casa. Você olhou lá pro negocinho do bar. Mas peraí, é diferente, porque assim, ó, você validou, eu tô falando sobre um querer, um desejo da criança, que você, como pai, precisa ser margem e colocar uns limites seguros. Você não vai dar um copo de vidro pro José sair correndo, entendeu? É diferente. Quando eu tô falando que eu tô triste, buscando uma amiga para me acolher porque meu casamento tá em crise, eu não preciso que ela me diga não se separa porque tu tem uma casa maravilhosa. Não, poxa, deve estar difícil teu relacionamento mesmo. Posso te ajudar em alguma coisa? Ou o que está acontecendo? É diferente, Júlio. Você entendeu a diferença? Bugou? Porque assim, ó. Agora ela bugou minha mente. Eu quero bugar a mente dela, porque ela é muito inteligente, essa moça. Olha só, Júlio, o validar, o desejo da criança, você precisa ser margem. Você não deixou de silenciar uma emoção do José, porque o que ele estava pedindo com o copo, o exemplo que tu deu, era um desejo dele. Ele queria o copo. Você tá vendo? Ah, tá. E você foi margem e deu segurança para ele. No caso meu e com a minha amiga, eu estava desabafando uma emoção e eu estava chorando. Ela não pode, como adulta, desviar a minha atenção. Ela precisa acolher. É a mesma coisa da brincadeirinha que você fez. A Carol chora, que está desesperada, que está pesado para ela, porque, sei lá, o Eduardo está acordando a noite inteira, porque pode ser que aconteça. Tomara Deus que não, Carol. Mas, às vezes, vai ter um momento que acaba sendo pesado, sei lá. Ou, vamos dizer, a adaptação, alguma coisa que para a Carol está difícil. Sim. Ela quer o teu acolhimento, tua compreensão, teu amparo. Não que você diga, amor, vamos abrir uma champanhe. Não dá nem bolufas porque ela tá sentindo, porque não vai sumir o que ela tá sentindo. É diferente de um desejo. Tipo, a Catarina hoje, meio-dia, mamãe, eu quero chá. Ela gosta de tomar chá de meio-dia. Aí eu tava de pé na cozinha, peguei o chá pra ela. Eu quero no copo rosa. E eu já tinha sentado, Júlio. Eu falei, filha, você quer chá? E tá nesse copo, a mamãe já sentou. Se tu quiser o copo rosa, tu pode ir lá pegar. O que ela queria? A necessidade dela era o líquido e o chá. O desejo era o copo rosa. Sim. E eu falei, eu não ia levantar de novo, Júlia. Eu queria almoçar, eu tava faminta, eu tinha corrido hoje de manhã, então eu precisava almoçar. Eu falei, filha, pode pegar. E ela tem 5 anos, ela já pode levantar e pegar o copo que ela quer e tudo bem, entendeu? Sim. Então, a gente tem que cuidar com algumas coisas que são uma expressão de uma emoção e um desejo da criança. Expressão de emoção a gente não cala, não silencia. Um desejo simples é um desejo simples. Pode ser que a gente consiga atender. Se eu tivesse de pé na cozinha e tudo bem trocar o copo para mim, tudo bem. Eu trocaria. Tipo, meu marido sabe que eu só gosto de tomar cerveja em taça de vinho, porque eu tenho essa mania. Então, ele me traz cerveja em taça de vinho. É o desejo. Se não tiver outra... É o copo rosa da Catarina para tomar o chá, tá vendo?
Mas eu poderia atingir. Só que a gente tem que entender que a gente é permissivo com a criança quando a gente cede a todos os desejos. E no caso do exemplo do copo de vidro para o José, você não pode ceder esse desejo dele, porque você está colocando a vida dele em risco. Ele pode se cortar. A vida não, mas ele pode se cortar. Pode quebrar um copo. Vocês podem pisar em cima do caco de vidro e vai ter que limpar. Então você não atende esse desejo dele, entende? E você é o pai, você é a margem, você é igual ao José. Você é apenas responsável por ele. Isso é legal. Quando vocês pais estiverem aqui e não souber como agir com a criança, troca a pessoa, o sujeito. O Marshall Rosenberg tem um experimento que ele coloca o mesmo... O Marshall Rosenberg é o criador, sistematizador da comunicação não violenta. Ele tem um experimento que ele bota um problema. Carol, você vai resolver esse problema aqui. E o problema é você e o Júlio, por exemplo. E Júlio, você vai resolver esse problema aqui. E esse mesmo problema que a Carol está resolvendo entre vocês dois é entre eu e você. Ou você e a tua vizinha de porta. As pessoas resolvem diferente quando é da família, ou quando é uma criança, ou quando é outra pessoa, um colega de trabalho e tudo mais. Isso fala sobre a nossa visão de dignidade e respeito das pessoas. E a gente para de passar para frente essa questão de o José é só uma criança, ele não tem que querer, porque inconscientemente vem essas coisas na gente, Júlio. Vem. E aí a gente não consegue dar espaço para o José expressar a frustração, expressar o choro, expressar a tristeza, expressar a raiva e conduzir sendo margem, sendo aqui a segurança, sendo quem vai conduzi-lo para ele crescer emocionalmente saudável e não reprimido. Porque menino não chora, José. Seja forte. Não, né? Pode chorar, meu amor. Pode chorar. Como é que o papai pode te ajudar? Sim. Ai, que papo maravilhoso! Meu Deus do céu! Pensa numa família que vai buscar sempre fazer uma live com você, tá próximo de você, tentar levar o que a gente puder contribuir para expandir minimamente uma gotinha no oceano aí para levar o teu trabalho para frente. E conte com a gente. Você é diferente. Temos tido muita sorte nas lives que a gente tem feito com pessoas muito especiais e que tem feito muita diferença na vida das pessoas. É um divisor de água mesmo. Eu sei que você tem um curso. Como que chama ele? Chama Pais Ajudam Pais na Prática, que é um áudio curso. Agora está fechado, já lotou outra turma e eu vou abrir. Mas está fechado como? Não é só comprar e ouvir? Mas acontece que eu abro turmas porque eu gosto de estar tirando dúvidas, 10 dúvidas por semana com eles, é muito legal. E eu tenho 2 mentorias, que é o caminho de conexão com a nossa criança interior e o inteligência emocional. Por quê? A inteligência emocional, Júlio, ela passa por um lugar da gente conhecer a criança que a gente foi e acolher essa criança. Você tem um Júlio aí dentro, que tem as dores, que tem o medo, um pequeno dentro do teu coração, que por mais que tu ache que não, às vezes ele toma a frente na tua vida. E conhecer essa criança e aprender a acolher a nossa criança interior muda muita coisa na nossa vida. Uau! Meu Deus! Logo, logo eu abro as inscrições. Quem quiser acompanhar é só ali. E, Júlio, eu quero te agradecer. Que legal! Me passa, que aí eu divulgo também. Por você e a Carol estarem mostrando como a parentalidade pode mudar, como a família e as relações precisam se horizontalizar, como precisa ter afeto, precisa ter cuidado e o vínculo que é a cola do mundo pode ser espalhado com muito amor, que o amor continue brotando aí da casa de vocês, como está brotando para todos os lados, Júlio. Maravilhosa! Nossa, foi muito bom! Foi muito legal, foi Obrigada, muito legal. Felipe. Parabéns, obrigado. Até breve. Até breve. breve. Já tem a gente de novo. Um beijo gigantesco. Manda um beijo para tua filha e aproveitem aí esse paraíso. A Carol é de Balneário, é perto de você. Carol, Saudade de ir pra aí. Ela só tá com 3 irmãs, 2 irmãs, um irmão, pai, mãe, bisa, todo mundo esperando ela aí para Balneário. Ai, bom demais. Avisem quando vocês vierem que eu vou buscar vocês de barco lá. Ah, legal, legal, legal. Fechou. Beijo, amor. A gente se fala. Até Beijo, mais. tchau, Tchau, tchau. tchau. Meu, sensacional.